Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos nós aqui nesta quarta-feira para o nosso encontro catequético. Estamos fazendo essa série de catequeses do Papa Francisco sobre a Santa Missa. Começamos na quarta-feira passada e hoje queremos dar continuidade a essa reflexão, onde o Papa foi muito feliz nessas audiências públicas, transmitindo para nós essa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, a Santa Missa, o valor. E a gente tomou para trazer até você. Hoje nós queremos dar continuidade e eu quero pedir permissão a você para hoje a gente adiantar um pouco o nosso trabalho. Eu vou tentar dar duas catequeses para vocês, a do dia 15 de novembro de 2017 e no dia 22 de novembro. Que essas catequeses, como eu disse semana passada, o Papa iniciou no dia 4 de novembro de 2017, terminou em abril de 2018. Então nós vamos dar continuidade. O tema que nós vamos meditar hoje é: a missa é oração, diálogo, relação com Deus. Abre para aspas. Diz o Papa: amados irmãos e irmãs, continuamos com a catequese sobre a Santa Missa. Para compreender a beleza da celebração eucarística, desejo iniciar com um aspecto muito simples. A missa é oração. Aliás, é a oração por excelência, a mais elevada, a mais sublime e, ao mesmo tempo, a mais concreta. Com efeito, é o encontro de amor com Deus mediante sua palavra e o corpo e sangue de Jesus. Ou seja, a missa é um encontro com o Senhor. Então, primeira coisa que o Papa quer que a gente entenda, como a missa é oração. Mas, resumindo, é meu encontro com o Senhor. Eu não vou à missa para me encontrar com minha namorada, com meu namorado, com meu compadre, minha comadre, meu amigo, minha amiga. Eu vou à missa me encontrar com o Senhor. Mas primeiro temos que responder a uma pergunta, diz o Papa. O que é realmente a oração? Antes de tudo, ela é diálogo. Relação pessoal com Deus. E o homem foi criado como ser em relação pessoal com Deus, que tem a sua plena realização unicamente no encontro com seu Criador. O caminho da vida é rumo ao encontro definitivo com o Senhor. Então o Papa diz que a plena realização do ser humano é seu encontro com Deus. Por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas não caminham em direção da sua realização plena. O ser humano quer se realizar, mas quer se realizar naquilo que não o realiza. É no dinheiro, no poder, nos prazeres. Isso não nos realiza. A realização plena do ser humano é quando ele se encontra com Deus. É no seu encontro com o Senhor. Continua o Papa. O livro do Gênesis afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o qual é Pai e Filho e Espírito Santo. Uma relação perfeita de amor que é unidade. Celebramos domingo passado esse mistério da Trindade. Disto, podemos compreender que todos nós fomos criados para entrar numa relação perfeita de amor, num contínuo doar-nos e recebermos, para assim podermos encontrar
a plenitude do nosso ser. É o dar e o receber. Essa relação. A gente dá e recebe de Deus. Deus dá e recebe de nós. Quando Moisés, diante da sarça ardente, recebeu a chamada de Deus, perguntou-lhe qual era o seu nome. E o que Deus respondeu? Eu sou aquele que sou. Êxodo 3:14. Essa expressão, no seu sentido originário, manifesta presença e favor. E com efeito, imediatamente, a seguir, Deus acrescenta: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Versículo 15. Também nesse capítulo 3 do Êxodo. Assim também Cristo, quando chama os seus discípulos, os chama para que estejam com Ele. O nosso chamado, a nossa vocação é estar com Cristo. Eis, por conseguinte, a maior graça, poder experimentar que a missa, a Eucaristia, é o momento privilegiado para estar com Jesus e através dele, com Deus e com os irmãos. Você está compreendendo o que o Papa está dizendo? Que a missa é lugar privilegiado para eu estar com Jesus e através dele, com Deus e com os irmãos. Rezar, como qualquer diálogo verdadeiro, significa também ficar em silêncio. Nos diálogos há momentos de silêncio. Quando a gente conversa com alguém, tem hora que a gente tem que calar para deixar o outro falar. Em silêncio, juntamente com Jesus. E quando vamos à missa, talvez cheguemos 5 minutos antes e comecemos a falar com quem está ao nosso lado. Mas não é o momento para falar. É o momento do silêncio, a fim de nos prepararmos para o diálogo. Aí eu me recordava, aqui na nossa paróquia, o povo tem a mania de chegar, amontoa tudo da porta, só entra na igreja quando começa o comentário inicial da missa. Fica tudo lá fora, batendo papo, conversando, brincando, tudo. É natural, né, deles. Fica aqui na porta. Não entram. Aí na hora que começa o comentário inicial, é que começa a entrar para dentro da igreja. Ou seja, depois que a missa começa, que eles entram para dentro da igreja. É o momento de se reconhecer no coração, a fim de se preparar para o encontro com Jesus. Aquele momento antes da missa, por isso que eu tenho que chegar antes, é o momento de eu silenciar, entrar, me preparar para me encontrar com Jesus. Não é para conversar com quem está do lado, não é. É para eu me preparar no silêncio. No silêncio. Eu queria abrir um parênteses aqui na fala do Papa, né? Eu sempre costumo dizer para os ministros da Eucaristia e acólitos, um dos lugares tão sagrados da igreja, nós transformamos num lugar tão horrível, a sacristia. A missa começa na sacristia, o silêncio de nos recolhermos. E as nossas sacristias hoje parece mais, desculpa a expressão, um cabaré. Quando eu falo cabaré, vocês não entendem a expressão, bagunça. Não olhemos mal pelo lado pejorativo, mas cabaré no sentido de bagunça. É uma bagunça nossas sacristias. Tem uma sacristia por aí, né? E a gente tem vergonha de tanta sujeira, tanta nojeira. Os vasos sagrados de qualquer jeito. Os livros sagrados, onde está contida a palavra de Deus, tudo jogado de qualquer jeito. O silêncio é tão importante. Recordai-vos do que disse na semana passada, o Papa diz. O Papa dizia semana passada, nós quando vamos à missa, não vamos a um espetáculo. Vamos ao encontro com o Senhor. E o silêncio prepara-nos e acompanha-nos. Nós não vamos para um show. Permanecer em silêncio juntamente com Jesus. E do misterioso silêncio de Deus,
brota a sua palavra que ressoa no nosso coração através da audição. O próprio Jesus nos ensina como é possível estar. Mostra-nos Jesus que se retira em lugares afastados para rezar. Os evangelhos mostram isso. Jesus, toda vez que vai orar, ele sai para o deserto. Vai ficar só. Silêncio. Os discípulos, ao ver esta sua relação íntima com o Pai, sentem o desejo de poder participar nela. E pedem. Senhor, ensina-nos a rezar. Lucas 11:1. Assim ouvimos há pouco, na primeira leitura, no início da audiência. Jesus responde que a primeira coisa necessária para rezar é saber dizer Pai. Estejamos atentos. Se eu não for capaz de dizer Pai a Deus, não sou capaz de rezar. Temos que aprender a dizer Pai, ou seja, de nos pormos na sua presença com confiança filial, como um filho que se coloca diante do seu pai. Mas a fim de poder aprender, é preciso reconhecer humildemente que precisamos de ser instruídos e dizer com simplicidade: Senhor, ensina-nos a rezar. Este é o primeiro ponto. Ser humilde, reconhecer-se filho, repousar no Pai, confiar nele. Para entrar no reino dos céus, é necessário fazer-se pequeninos como crianças. No sentido de que crianças sabem confiar. Sabem que alguém se preocupa com elas. O que hão de comer, com que vestirão e assim por diante. Esta é a primeira atitude. Confiança e confidência. Como a criança com os pais. Saber que Deus se recorda de ti, cuida de ti e de mim, de todos nós. A segunda predisposição também ela é própria das crianças. Deixar-se surpreender. Então a primeira é o silêncio, o recolhimento, confiança filial. Segundo, deixar-se surpreender. A criança faz sempre muitas perguntas porque deseja descobrir o mundo. E admira-se até com coisas pequenas, porque para elas tudo é novo. Para entrar no reino dos céus, é preciso deixar-se surpreender. Na nossa relação com o Senhor, na oração, eu pergunto: deixamos-nos surpreender ou pensamos que a oração é falar a Deus como fazem os papagaios? Não! É confiar e abrir o coração para se deixar surpreender. Deixamos-nos maravilhar por Deus, que é sempre o Deus das surpresas. Porque o encontro com o Senhor é sempre um encontro vivo. Não um encontro de museu. É um encontro vivo. E nós vamos à missa e não a um museu. Vamos ao encontro vivo com o Senhor. No Evangelho, fala-se de um certo Nicodemos. Capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 1 até o 21. Quem era Nicodemos? Um idoso, uma autoridade em Israel, que vai procurar Jesus para o conhecer. E o Senhor fala-lhe da necessidade de renascer do alto. No versículo 3. Mas o que significa isto? Pode-se renascer? Voltar a ter o gosto, a alegria, a maravilha da vida é possível mesmo face a tantas tragédias? Essa é uma pergunta fundamental da nossa fé e é esse o desejo de qualquer crente verdadeiro, de qualquer católico. O Papa falou crente aqui, né? Mas a gente, na nossa cultura, falar crente só remete a protestante, né? Mas o Papa da reverenda é católico, tá? O desejo de renascer, a alegria de recomeçar. Nós temos esse desejo? Cada um de nós tem vontade de renascer sempre para se reencontrar com o Senhor? Tens esse desejo? Com efeito, pode-se perdê-lo facilmente, porque por causa de tantas atividades, projetos que temos que concretizar,
No final, temos pouco tempo e perdemos de vista o que é fundamental. A nossa vida do coração, a nossa vida espiritual, nossa vida que é o encontro com o Senhor na oração. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para rezar. Não temos tempo para ir à missa. Eu passei a semana inteira trabalhando. Hoje é dia de eu ficar na minha família, de fazer churrasco, de beber cerveja com meus familiares na beira-rio, né? Agora neste tempo de praia. Não! Não! Seja estúpido! Não seja idiota! É dia de encontrar com o Senhor o domingo. Antes de qualquer coisa, é dia de se encontrar com o Senhor. Não caia na estupidez. Na verdade, o Senhor surpreende-nos ao mostrar-nos que Ele nos ama até com as nossas debilidades. Olha que beleza! Deus mostra que me ama, apesar de eu ser um pecador desgraçado. Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João 2,2. Este dom, fonte de verdadeiras consolação. Mas o Senhor perdoa-nos sempre, conforta. É uma verdadeira consolação. É um dom que nos é concedido através da Eucaristia. Aquele banquete nupcial no qual o esposo encontra a nossa fragilidade. Posso dizer que quando recebo a comunhão na missa, o Senhor encontra a minha fragilidade? Sim, podemos dizê-lo porque isso é verdade. O Senhor encontra a nossa fragilidade para nos reconduzir à nossa primeira chamada. Ser imagem e semelhança de Deus. É este o ambiente da Eucaristia. É esta oração. É esta oração. Vejam, o Papa nessa catequese, ele nos fala a missa como oração. Na catequese do dia 22 de novembro de 2017, o Papa fala da missa como memorial do mistério pascal de Cristo. Diz o Papa: prosseguindo as catequeses sobre a missa, podemos questionar-nos: o que é essencialmente a missa? A missa é o memorial do mistério pascal de Cristo. A missa torna-nos partícipes de sua vitória sobre o pecado e morte e confere pleno significado à nossa vida. Por esta razão, a fim de compreender o valor da missa, devemos então entender em primeiro lugar o significado bíblico de memorial. Então, a primeira coisa que você tem que entender: memorial não é só lembrança dos acontecimentos do passado, mas tornam-se, de certo modo, presentes e atuais. É a apresentação, fazer presente o que nós celebramos. Não é recordação do passado. De fato, acontece. É assim que Israel entende a sua libertação do Egito. Sempre que se celebra a Páscoa, os judeus celebram a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presente à memória dos crentes, para que conformem com eles a sua vida. O Papa cita o Catecismo da Igreja Católica no número 1363. Jesus Cristo, com a sua paixão, morte e ressurreição e ascensão ao céu, levou ao cumprimento a Páscoa. E a missa é o memorial de sua Páscoa, do seu êxodo, que cumpriu por nós para fazer sair da escravidão e nos introduzir na terra prometida da vida eterna. Não é somente lembrança. Não é mais do que isso, mas é mais do que isso. Ele vai dizer: não, é mais do que isso. Significa evocar o que aconteceu há 20 séculos. Não é só lembrança. Não é só recordação. A Eucaristia leva-nos sempre ao ápice da ação de salvação de Deus. O Senhor Jesus
tornando-se pão partido para nós, derrama sobre nós toda a sua misericórdia e seu amor, como fez na cruz, de modo a renovar o nosso coração, a nossa existência e a nossa forma de nos relacionarmos com Ele e com os irmãos. O Concílio Vaticano II afirma, diz o Papa, na Lumen Gentium, número 3, sempre que no altar se celebra o santo sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Concílio Vaticano II. Cada celebração da Eucaristia é um raio daquele sol sem ocaso que é Jesus ressuscitado. Participar da missa, irmãos, em particular no domingo, significa entrar na vitória do ressuscitado, ser iluminado pela sua luz, abrasados pelo seu calor. Através da celebração eucarística, o Espírito Santo torna-se partícipe da vida divina que é capaz de transfigurar todo o nosso ser mortal. E na sua passagem da morte para a vida, do tempo para a eternidade, o Senhor Jesus arrasta também nós com Ele para fazer a Páscoa. Na missa faz-se Páscoa. Nós, na missa, estamos com Jesus morto e ressuscitado. E Ele arrasta-nos em frente para a vida eterna. Na missa, unimos-nos a Ele. Aliás, Cristo vive em nós e nós vivemos nele. Jesus crucificado com Cristo, diz Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Paulo pensava dessa forma. Com efeito, o seu sangue liberta-nos da morte e do medo da morte. Liberta-nos não só do domínio da morte física, mas da morte espiritual, que é o mal, o pecado, que se apodera de nós todas as vezes que somos vítimas do pecado nosso e do pecado alheio. E então a nossa vida é contaminada, perde beleza, perde significado, desfloresce. Ao contrário, Cristo restitui-nos a vida. Cristo é a plenitude da vida. E quando enfrentou a morte, aniquilou-se a si mesmo, para sempre. Aniquilou a morte para sempre. Ele destruiu. Quando ele entrou na morte, ele destruiu a morte para sempre. Ressuscitando dos mortos, venceu a morte, renovou a vida. Confessa a igreja celebrando a Eucaristia na oração eucarística número 4. A Páscoa de Cristo é a vitória definitiva sobre a morte, porque ele transformou a sua morte em ato supremo de amor. Morreu por amor. E na Eucaristia, ele quer comunicar-nos este seu amor pascal vitorioso. Se o recebemos com fé, também nós podemos amar verdadeiramente a Deus e ao próximo. Podemos amar como Ele nos amou, oferecendo nossa vida. Nós vamos amar o outro com o amor de Deus. Então você que comunga e sai da missa já falando mal dos outros, pensando mal dos outros, criticando os outros, julgando os outros, você está comungando o teu passaporte para o inferno. Porque quando eu comungo, eu aprendo a amar a Deus e o próximo com o amor de Deus. Se não acontece isso contigo, você está brincando de comungar. Está recebendo o biscoitinho. E me desculpa, a Eucaristia, que é o dom da vida, se torna para ti biscoito da morte. Te levará para o inferno. Se o amor de Cristo estiver em mim, posso dar-me plenamente ao outro, na certeza interior de que, mesmo se o outro me ferir, e eu não morrerei. Caso contrário, teria que me defender. Os mártires ofereceram a própria vida, devido a essa certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Só se experimentarmos este poder de Cristo, o poder de seu amor, seremos realmente livres de nos darmos sem medo. É este o significado da missa. Entrar nessa paixão, morte e ressurreição, ascensão de Jesus. Quando vamos à missa, atenção,
Olha o que diz o Papa. Quando vamos à missa, é como se fôssemos ao Calvário. É a mesma coisa. Mas pensai no momento da missa. Vamos ao Calvário. Usemos a imaginação, diz o Papa. Comece a imaginar você indo ao Calvário. Ao Monte Calvário. Quando vamos à missa, vamos ao Calvário. O Papa diz, usemos a imaginação. E sabemos que aquele homem ali, que está ali, na cruz, é Jesus. Mas será que nos permitiríamos conversar, tirar fotografias, dar um pouco de espetáculo? O Papa diz, então diante dessa consciência que eu vou para o Calvário, o homem que está ali é Jesus, me dá direito de ficar conversando, ficar indo ao banheiro, ficar tirando fotografias, ficar... Não, porque é Jesus. Certamente estaríamos em silêncio, no pranto e também na alegria de sermos salvos. Ao mesmo tempo que nós chorávamos, nós nos alegrávamos, porque apesar de não valermos nada, Ele nos amou e morreu na cruz por nós. Quando entramos na igreja para celebrar a missa, pensemos nisso. Entre no Calvário, onde Jesus oferece a sua vida por mim. E assim desaparece o espetáculo. Desaparece as tagarelices, né? Os converseiros nojentos, os comentários. E essas coisas que nos afastam de algo tão bonito que é a missa, o triunfo de Jesus. Penso que agora é mais claro que a Páscoa se torna presente e ativa todas as vezes que celebramos a missa, ou seja, no sentido memorial. A participação na missa faz-nos entrar no mistério da Páscoa de Cristo. Concede-nos a oportunidade de passar com Ele da morte para a vida, ou seja, no Calvário. A missa significa repercorrer o Calvário. A missa não é um espetáculo, não é um show. A missa é reviver o Calvário, o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quarta-feira.